aos donos da bola de hoje. A primeira coisa que a gente tava conversando aqui, a Vanessa escolheu a música dela, todo mundo teve música e até agora a diretora nem entrou. Tem uma semana e meia que a Vanessa tá pedindo essa música. Pedrão, qual é a música, Pedro Mariano? Que isso, já em clima de Cadê a Rafa, a câmera? Hoje ainda é quarta-feira e já estamos nesse clima, VZK? Estamos nesse clima. Destaque do dia, até hoje eu vou jogar pelo Kashima Antlers. Tô feliz. Nos confrontos da Champions, Inter de Milão vence o Benfica e Manchester City goleia o Bayern por 3-0. Já na Copa do Brasil, o saldo da noite foi o seguinte: vitória do Bahia, Santos, Inter e Fortaleza. Já o São Paulo e Ituano amargaram um empate sofrido, sem gols. No esporte regional, a apresentação do elenco e do novo uniforme da equipe feminina de Taubaté. Tem ainda o pré-jogo, a última partida da fase de classificação do NBB para São José e Rio Claro. Já no futebol, na Série A3, confronto importantíssimo para a Águia do Vale, que entra em campo hoje às 3 da tarde frente ao Desportivo Brasil. E tem ainda a história de um torcedor apaixonado pelo São José, que já conheceu mais de 50 estádios, indo, é claro, atrás da Águia do Vale. Olha, eu tô extremamente nervoso com o jogo de hoje, mas não tanto, porque o São José, quando joga fora de casa, vai bem. Nessa segunda fase tá sendo o contrário, né? Tá surpreendendo fora de casa. E é até estranho, né? Pensar num jogo hoje, 3 da tarde. A gente tá tão acostumado com jogos à noite, né? É que não tem luz lá no estádio dos caras. É recreativo lá. Bom, começando então falando de futebol, o resultado da Champions. Na tarde passada, aconteceram 2 confrontos. O Manchester City recebeu o Bayern de Munique no Etihad Stadium. O confronto, que prometia ser o mais disputado e equilibrado dessa fase, não fez valer as expectativas. Aos 27 minutos, Rodri abriu o placar após um golaço de fora da área. No segundo tempo, Haaland deu um belo cruzamento, achando Bernardo Silva sozinho para cabecear. E para fechar a conta, Haaland aproveitou um passe de cabeça de Stones e marcou o 11º gol dessa edição da Champions. Final de jogo, 3 para o Manchester City e 0 para o Bayern. Já na segunda partida, o Benfica recebeu o Internazionale de Milão no Estádio da Luz. Os mandantes chegaram ao gol na primeira etapa, mas não levaram muito perigo. No segundo tempo, a Inter cresceu e aos 5 minutos, Bastoni fez um belo cruzamento e achou Barella no meio dos zagueiros, que cabeceou tirando do goleiro. E aos 35, a bola bateu na mão de João Mário e após checarem no VAR, o juiz marcou pênalti. Lukaku chutou forte no canto esquerdo do goleiro, que até acertou o lado, mas não conseguiu chegar na bola. Final de partida, 0 para o Benfica e 2 para o Internazionale de Milão. Hoje acontecem mais 2 partidas dos jogos de ida das quartas de final. Às 4 da tarde, o Real Madrid recebe o Chelsea no Santiago Bernabéu. No mesmo horário, acontece o duelo de italianos. Napoli vai até o Giuseppe Meazza para enfrentar o Milan. Olha, o jogo de ontem eu assisti inteirinho, o jogo do Manchester City. 3-0 surpreendente. E, eles davam muito espaço, o Bayern dava muito espaço e o Haaland ele perdeu 2 chances, que não é normal. E aí os caras continuaram dando espaço, ele dentro da área não perde. 34 gols ele já tem em Champions League em apenas 26 jogos. E não é um garoto, né? Consideramos que não é assim um jovem, tão assim. Ele até que ele é novinho, ele é recém, subiu agora há pouco tempo. Quantos anos, BZK? Eu não sei quantos anos tem o Haaland, 22? Caraca, achei que ele tinha mais. Não, então os outros, por exemplo, o Neymar levou 50 e tantos jogos para fazer 34 gols. O Messi mais 50 e poucos, todo mundo 50, ele com 34 jogos, com 26 jogos já tem 34 gols. E hoje absoluto. A gente até brincou, né? 3 da tarde você tem 2 opções. Ou assistir o São José ou assistir o jogão da Champions. Champions, Real Madrid, Chelsea, eu vou ver São José e Red Bull, esquece. Olha, e ontem nós também tivemos resultados da Copa do Brasil. Pro São Paulo, que noite para ser esquecida. Fala comigo, brasileirinho de fé. Ontem começou a Copa Milionária do Brasil. É isso mesmo, ontem já tivemos 5 jogos para você curtir e hoje uma galera vai entrar em campo. Mas eu vou falar pra vocês os resultados da galera de ontem. Bora? Essa já é a terceira fase da competição, onde a gente tem 2 jogos. O Bahia venceu fora de casa o Volta Redonda por 2-1, olha só. A sensação do Campeonato Carioca, o Volta Redonda perdeu seu maior artilheiro, o Lelê, que foi pro Fluminense, e perdeu também o jogo de ida para o Esquadrão de Aço, o Bora Bahia, que agora na Fonte Nova pode até empatar
que passa de fase. Em Ribeirão Preto, o Fantástico meteu 2 no Botafogo com um gol de Lucas Lima e Marcos Leonardo. Olha só, o Santos vem forte e esse ano promete. E em Porto Alegre, o Inter começou tomando um susto do CSA, tomando 1-0, mas logo depois Alan Patrick, ele mesmo, o incansável, virou a partida e levou vantagem para Alagoas. E o Inter pode até empatar, que leva vantagem para a próxima fase. O Fortaleza não tomou conhecimento da nossa querida Águia, mas não é o São José. É a Águia de Marabá. Aplicou o quê? 6-1. E o último jogo, o Felipe vai falar aqui. Cara, o último jogo simplesmente não teve jogo. É isso. Um péssimo futebol apresentado pelo São Paulo. Um time sem criatividade, um meio muito congestionado ali. O Ituano soube segurar principalmente os meios de campo do São Paulo, que não são criativos, mas estão ali para fazer o básico. E é isso, cara. Eu tô indignado. Bom, aproveitando que eu tô aqui, já vou falar os jogos que acontecem hoje pela Copa do Brasil. Vamos lá. E hoje, de tarde, às 4h30, o Nova Iguaçu enfrenta o América Mineiro. Às 7 horas, o Curitiba enfrenta o Sport Recife. 7h30, o CRB pega o Atlético Paranaense. O Fluminense recebe o Paysandu no mesmo horário. Às 8 horas, o Palmeiras recebe a Tombense. E para finalizar os jogos de hoje, temos 3 partidas. O Corinthians vai até o Pará enfrentar o Remo. Longe, hein? O Atlético Mineiro recebe o Brasil de Pelotas. E o Ipiranga recebe também lá no Rio Grande do Sul, Botafogo e o Fogudo. Vai, Elber? Vai! Ficamos por aqui, é com vocês aí no estúdio. Fogo! Olha, o São Paulo é uma alegria, 10 tristeza. Uma alegria. Felipinho, São Paulino, Larissa aqui do meu lado, São Paulino. Que tristeza, um 0-0 assim, mas amargo, num gosto. Aliás, Bedeca, vamos fazer justiça, né? A gente sempre fala do Bernardo quando ele usa a nossa polo, a camisa da Band. Hoje o Felipe tava ali com um crachazinho da Band e tudo pra gravar. Bonitinho, todo esses meninos... Felipe era aqueles nerdzinhos na escola, todo arrumadinho, alinhado. Então agora, isso, eu tava reclamando aqui do seu Curitiba, né? Ah, o meu Curitiba, pô, vai pegar logo o Sport, um time forte. Tanto time ali, mais ou menos, pra pegar, pegou o Sport. Tomara que o meu Curitiba vença, né? Vamos falar agora do amistoso que teve entre Alemanha e Brasil, da seleção feminina? Quando o Brasil enfrenta a Alemanha, já vem uma lembrança ruim de 2014, né? Mas essa memória só fica por conta da seleção masculina. Já quando o assunto são as mulheres, ontem as brabas do Brasil fizeram bonito e venceram as alemãs no último compromisso antes da Copa do Mundo Feminina, que será disputada na Austrália e na Nova Zelândia. Depois de serem vice na finalíssima para a Inglaterra, a seleção de Pia Sundhage entrou em campo contra a Alemanha num amistoso realizado na casa das adversárias. Mas jogar fora de casa não assustou em nada as guerreiras do Brasil, que saíram na frente com a capitã Tamires, que aproveitou o rebote na jogada de Gabi Nunes. Ainda no primeiro tempo, Ari Borges cobrou essa falta com perfeição e marcou um golaço. Um gol com a essência do futebol brasileiro. E ainda por cima mandou aquela dancinha na comemoração, hein? As alemãs só foram assustar no final do jogo, quando Brandt diminuiu. Agora, as meninas se reúnem somente para a Copa do Mundo. A estreia da seleção brasileira será dia 24 de julho, 8 horas da manhã, contra o Panamá. Toda a animação das brasileiras passaram no teste, ainda mais jogando frente à Alemanha. A gente não tá falando de qualquer seleção, né? O Brasil, em todos os jogos, até com os Estados Unidos, com as seleções super fortes aí do feminino, o Brasil sempre faz jogo equilibrado. Sim. Acaba perdendo no final ou empata, leva um pouco de azar, né? Mas contra a Alemanha ontem conseguiu cravar, venceu. A goleira ainda fez uma baita defesa ali, mas caiu no pé da centroavante da Alemanha e foi 2-1. Será que foi aquela visita do Richarlison algumas semanas que está trazendo sorte para as meninas também? Ele é sensacional. Vamos pro intervalo, no próximo bloco tem esporte regional. Hoje é dia de basquete, jogo decisivo antes dos playoffs e, é claro, dia da Águia. De volta com os donos da bola, a gente continua falando sobre futebol feminino, mas agora aqui da nossa região. Ontem, enfim, o novo elenco do Taubaté foi apresentado. Para a atual temporada, o elenco feminino do Taubaté foi montado pensando no calendário extenso, já que as taubatianas vão disputar o Brasileiro da Série A2 e também o Campeonato Paulista. Em mais um ano comandando o time, o técnico Arismar Júnior está otimista para a sequência do trabalho. É um trabalho já consolidado, né? Existe um projeto para que isso aconteça, a equipe sabe qual é a nossa missão, sabe o que nós temos que fazer e é uma equipe que me deixa muito otimista, as expectativas são muito positivas e nós sabemos
sabemos de tudo que nós temos que fazer, né? Já temos uma experiência importante, interessante, que eu tenho certeza que isso vai fazer a diferença nesse calendário muito grande que nós temos que seguir. Após o título inédito na A3, o Taubaté se reforçou pensando no próximo desafio, a disputa do Brasileirão Série A2. Na verdade, desde o ano passado, a gente já, quando acabou a temporada, a gente já começa a ir atrás das atletas para a próxima temporada. A gente conseguiu manter uma base boa do elenco que foi campeão o ano passado e buscamos atletas em posições pontuais para que viessem cumprir o que a gente necessitava, sabendo que o campeonato esse ano é num nível bem maior do que o brasileiro da Série A3 do ano passado. Cria da base taubatiana, a lateral direita Caroline Franco está na equipe há 6 anos. E desde a última temporada, vem ganhando chances na equipe principal. E com a chegada dos reforços, ela conta como foi a adaptação das novas atletas ao clube. Sim, é uma equipe muito jovem, mas a gente conseguiu manter uma base de um time que já vem jogando junto. Isso também ajuda bastante. Então, as meninas que chegaram também veio para somar, como eu disse. Elas abraçaram o projeto, elas viram como que é o projeto do Taubaté, sabe que é um time aguerrido, que deixa o sangue em campo se precisar. Então, as expectativas são as melhores possíveis. E mesmo que estreantes na competição, a meta para a temporada foi deixada bem clara na apresentação. Bom, eu acredito que a gente não entra num campeonato se não pensar em ser campeão. A gente pensa assim no acesso para a Série A1 do ano que vem, mas o objetivo o elenco foi montado para que a gente brigue pelo título do Campeonato Brasileiro. Além do elenco, foram apresentadas mais 2 novidades. A primeira é que o escudo recebeu uma estrela em homenagem ao título do ano passado. A segunda, os novos uniformes, que foram mais do que aprovados pelas atletas. As 2 camisas ficaram muito bonitas e tenho certeza aí que muitos dos torcedores vão querer também essas camisas. E ainda nessa semana, a equipe encara o primeiro desafio, a estreia no Brasileiro, jogando fora de casa contra o Minas. E aí entra em campo aquela velha história de controlar a ansiedade, algo que as meninas do Burrão já estão acostumadas. É uma equipe jovem, mas uma equipe com uma grande experiência. Elas estão sabendo lidar com isso da melhor forma possível. Sabe do adversário fora de casa, da grandeza do adversário, da qualidade do adversário, mas nós também sabemos da nossa missão, da nossa grandeza e do que nós podemos fazer. Olha, parabéns aí pro elenco do Taubaté já se preparando para essa temporada e vai entrar para ser campeão. Gostei do treinador. Bonita camisa agora com a estrelinha, né? É, agora tem uma estrelinha lá no time. Ó, agora vamos falar aqui, ó, tô com essa bolinha na mão porque o basquete tem jogo contra o Rio Claro hoje. Após 32 rodadas, o São José Basquete encara esta noite o último jogo da fase de classificação do NBB. Dessa vez, o time viaja até Campinas, onde enfrenta o Rio Claro, já pensando nos playoffs. Aliás, o resultado desse jogo pode mudar o adversário da Águia nas oitavas. Mas para quem quer ser campeão, só a vitória interessa. Na verdade, não sou partidário dessa ideia de escolher o rival. A gente tem que jogar o campeonato, jogo a jogo. Para nós não é igual acabar o campeonato com 14 vitórias que acabar com 15. É mais um registro na história de São José Basquetebol e para nós é muito importante. Além de ter ainda uma possibilidade de subir na tabela de classificação, a gente conseguiu um objetivo que os 17 times da competição do máximo nível do Brasil querem, que é essa situação de entrar nos playoffs, e a gente conseguiu tempo atrás, mas estamos contentes e pensando em que temos que acabar bem o campeonato e nos preparar mentalmente, fisicamente, tecnicamente para o próximo playoff. Para muitos dos torcedores, a cabeça já tem que estar nas próximas fases. Porém, os jogadores precisam ter profissionalismo e manter a cabeça para uma melhor colocação. Bom, na verdade a gente ainda não está pensando nos playoffs, né? Porque a gente não tem definição de confronto e então a gente está pensando no próximo jogo. A gente tem que entrar com força total no jogo contra Rio Claro para sair com mais uma vitória na fase de classificação. Mas é importante a gente sair com uma vitória para começar os playoffs com um gostinho de vitória na boca. Eu acho que toda a partida fora de casa é um pouco mais complicada. Rio Claro é uma equipe que não conseguiu classificar para os playoffs, eles não têm muita coisa para competir, mas a gente sabe que o jogo é jogado, não adianta a gente entrar achando que vai ganhar, é um jogo como o outro, a gente vai entrar firme, vai entrar seguindo o que o coach pedir e vamos buscar essa vitória. O Rio José
joseense enfrentou correntezas no caminho das vitórias. Mas é claro que o balanço da temporada até aqui é positivo. Com certeza, com certeza. Desde a minha chegada, eu tive um aprendizado muito bom, tanto naquela CBB, aquela competição de CBB, como no Paulista na EBB, e conseguimos progredir com o time ao longo do campeonato. Eu acho que, além de representar o São José desde o dia a dia do nosso compromisso com o trabalho, nós, graças a essa representação de São José, também conseguimos aprender e melhorar durante essa temporada um objetivo também importante para nós, melhorar dia a dia e chegar melhor no final do campeonato. Pensando agora nesses jogos dos playoffs, né, que começam na próxima semana, o São José nesse momento está na 10ª posição. Os primeiros 4 já ficam ali tranquilões, esperando a próxima fase. E aí do 5º ao 12º tem aquele chaveamento. 5º pega o último e assim sucessivamente. Neste momento, agora, né? São José que está em 10º pega o Bauru, que é o 7º colocado. Que não vai ser um jogo tranquilo. Ontem o Felipe até falava aqui, né? Foram jogos extremamente complicados para o São José contra o Bauru. Derrotas amargas. Não, mas os playoffs vira a chavinha e aí é um novo campeonato. Outro jogo. Quer passar? Vamos. Passa nada. Vem, Carmito, hora de chamar o Carmo aqui. Vem, Carmo. Alô, meus amigos dos donos da bola, muito boa tarde. Já cantava o Wilson Simonal, vestiu azul, sua sorte então mudou. Esperamos que mude, né? Estou de azul hoje aqui porque o São José joga a sua sorte no campeonato, penso eu, hoje. Eu sei que você aí, Larissa, o BZK, o Bernardo aí nos estúdios estão a imaginar. O torcedor da Águia sabe que o jogo de hoje é fundamental. São José pega o Desportivo Brasil daqui a pouquinho, 3 da tarde, lá no estádio Ernesto Rocco, na cidade de Porto Feliz, onde ele ganhou na fase classificatória por 1-0. Aliás, foi a primeira vitória daquela série de 8 no time comandado pelo Ricardo Costa. Começou ali. Um gol do Nicolas, que estreava naquele jogo e já fez o gol. Depois, já na outra fase, primeiro turno, São José perdeu em casa por 2-1. Hoje precisa ganhar. É o seguinte, ganhando hoje, eu diria para você que o São José estará 90% classificado. Empatando vai depender do resultado do Suzano e Grêmio Prudente. Continuará muito bom ainda na briga para ganhar o jogo sábado. Se perder, eu jogo a toalha. Acho que daí não dá mais e vai realmente apenas cumprir tabela no próximo sábado. Então o jogo de hoje é decisivo. É um jogo importantíssimo, o Ricardo Costa sabe disso, a diretoria, os jogadores. Não sei como é que o Ricardo vai montar o time, se bota um time um pouco mais atrás. Como ele disse sábado, no período bom ele manteve sempre o mesmo padrão de jogo, o mesmo time, não mexia. E deu certo. Então ele falou, não quero ficar mudando agora. Então, para o jogo de hoje, eu entraria um pouquinho mais preocupado, mantendo um meio-campo ali mais combativo e deixando, né? Porque o Desportivo Brasil joga as suas últimas fichas. Se perder hoje, acabou para eles lá. E ganhando, eles têm chances ainda de classificação. Então o São José sabe disso. Então hoje, como o Ricardo Costa gosta mais de jogar, um time mais reativo, atrás da linha da bola. Deixa o adversário vir e você vai explorando os contra-ataques, as jogadas de bola parada e tudo mais. É um jogo complicado, jogo decisivo. Mas o São José tem todas as condições de ganhar. Perdeu no primeiro turno o Martins Pereira, e se não houvesse perdido aquele jogo para esse Desportivo Brasil, hoje já estaria praticamente classificado. Mas perdeu. E perdeu num jogo em que ele teve a bola, teve todo o tempo do mundo e o adversário em 2 chutes a gol, marcou 2 gols e complicou a vida do São José. Então hoje a Águia do Vale pode perfeitamente conquistar um bom resultado. É isso que o torcedor do São José espera. Vamos para cima, São José. Força aí. Amanhã eu volto para falar do que aconteceu lá, tá bom? Abraço, gente. Boa quarta. Valeu, seu Antônio Carmo. Tamo junto, agora é hora do intervalo. A gente já volta. De volta com os donos da bola. BZK que entende tudo de futebol. Lucas, você tem noção de por quantos estádios você já passou? Quantos eu já fui? Não mais do que esse rapaz que vai entrar daqui a pouco aí, mas eu já fui em bastante estádio, hein? Já fui no da Rússia, na final da Copa, Luzhniki. Já fui pelo Brasil, vai mais tarde, no Allianz Parque, no Mineirão. O Bernardo foi no Maracanã, eu nunca fui no Maracanã. Já fui no Maracanã. Já fui no do Botafogo. Como é o nome do Botafogo mesmo, Felipinho? Newton Santos. Já fui, nunca fui do Vasco, porque tem muito rato lá, eu não gosto.
Tô brincando, torcedor vascaíno, mas é que teve uma época que teve rato lá. Morumbi? E Morumbi, já fui várias vezes, o do Corinthians já fui na Vila Belmiro, já fui no Couto Pereira, já fui na Arena da Baixada, já fui... Enquanto o BZK vai lembrando, vamos conhecer... já fui no do Atlético de Madrid, o Wanda Metropolitano também, top lá. Acalme seu coração. Agora vamos conhecer a história desse torcedor da Águia, que já foi para muitos estádios, sempre carregando o amor pelo São José. Lucas, eu acompanho você há um tempo no Instagram e eu vejo a sua aventura por estádios diversos aí, Brasil afora e mundo afora também nas suas últimas viagens. Você chegou a 50, isso mesmo? 50 estádios de futebol, né? É um número aí relativamente expressivo, considerando o fato que eu não vivo disso, né? Eu só vou eventualmente eu assisto um jogo aqui, outro ali, e 50 é um número bastante legal, né? Interessante, vamos dizer assim. De onde surgiu essa vontade de conhecer estádios mundo afora? Então, na realidade, assim, começava a ver o São José, o Martins Pereira foi meu primeiro estádio, você conhece um, conhece outro, e quando eu vi eu já tinha uns 15. Falei, putz, 15 estádios é coisa legal, né? E eu já tinha sonho de moleque, conhecer o Maracanã, uns estádios assim, né? Falei, bom, à medida que der, eu vou conhecendo o jogo, conhecendo o estádio, assistindo o jogo e vamos ver qual é, né? Eu gosto de analisar a torcida, eu vou pra ver a torcida, né? Pra sentir o clima da galera. O jogo acaba ficando em segundo plano, né? E aí eu comecei a ir e fazer férias baseadas em jogos de futebol, então ano passado eu consegui fazer 4 dias, 4 jogos em 4 diferentes estádios, né? Então, assim, eu me programo pra isso, mas acaba sendo um hobby só, né? Até o momento, de todos os estádios que você foi, qual a torcida que mais chamou sua atenção? Eu fiquei muito surpreso com a torcida do Botafogo no Newton Santos. Eu tinha muito pouco conhecimento sobre o repertório musical deles, né? E a torcida mesmo, né? O quanto eles eram vibrantes durante o jogo, né? E aí, de repente, você assiste o jogo ali no meio deles e vê a galera vibrando. O repertório musical, né? Eles têm até, se eu não me engano, é o Luiz Gonzaga como base de música, né? Então aquilo, assim, mexeu muito comigo e acabou sendo a torcida que mais, das fora de São José, óbvio, né? Que é o time para o qual eu torço, que mais mexeu comigo. Qual foi a história mais curiosa que você já viveu? Caso tenha mais de uma, pode falar pra gente, que eu mesmo, particularmente, tô bem curioso. Você viveu aí bastante, deve ter visto cada coisa engraçada, né? A mais recente eu acho que é uma das mais curiosas, né? Eu fui pra passar férias em Portugal e aí ia ter um jogo do Boa Vista, né? Eu tava na cidade do Porto, falei, bom, vou assistir o jogo do Boa Vista, né? E comprei o ingresso mais barato. E não tinha distinção dos setores, né? E eu tenho coincidentemente uma camisa do Boa Vista, coloquei a camisa do Boa Vista e fui assistir o jogo. E eu tava subindo as escadas e só via gente de vermelho. Falei, mas o Boa Vista é preto e branco, né? E continuei, né? E aí quando eu cheguei, o rapaz já falou, ó, banheiro é por aqui, lanchonete é por ali. Eu falei, eu tô no visitante. E aí fui confirmar com ele. Falei, cara, aqui é o visitante? Ele falou, Eu falei, então eu preciso trocar de camiseta, porque eu tô com a camisa do Boa Vista. Aí ele falou assim, mas você não é daqui? Eu falei, não, eu sou brasileiro, né? E eu tô com a camisa do Boa Vista, que eu vim assistir o jogo do Boa Vista. Ele falou assim, não, você quer assistir lá no Boa Vista? Eu te arrumo um lugar lá no Boa Vista. Eu falei, não, eu quero, né? E aí ele me colocou atrás do banco de reserva, assim, no lugar mais nobre do estádio, né? Acabou que não seria o lugar que eu escolheria, porque eu queria ficar perto dos ultras, mas é o lugar mais nobre do estádio e ele simplesmente me colocou lá. Qual foi o estádio mais legal que você conheceu, assim? Mais legal, a Vila Belmiro. A proximidade do campo, assim, né? Eu falo pra todo mundo, você tá atrás ali, você vê o cara fechando o olho pra cabecear a bola dentro da área. E o pessoal fala muito dos estádios da gringa, né? Dos estádios lá de fora. Eu sempre falei assim, ó, galera, tem muito estádio aqui no Brasil que é muito melhor dos lá de fora, né? Da Europa. Você concorda com essa minha opinião? O que você acha sobre isso? Que a gente até pode debater lá no programa mais pra frente. O Parque dos Príncipes ele é voltado pro cara que é turista, né? Ele não é voltado pro cara que quer ver jogo de futebol. Então, assim, eu mesmo, devido a uma sinalização do lugar, eu dei uma volta surreal, assim, no quarteirão do estádio para que eu pudesse acessar a minha arquibancada. Mas eu acho, sim, que a gente tem estádios com melhor estrutura, porque nós somos mais, é um povo mais afim do futebol, né? Perfeito, pessoal. Esse foi Lucas Barbosa, que visitou mais de 50 estádios aí pelo mundo. É com vocês aí do estúdio. Eu fico por aqui. Valeu! Boa rodada, hein? É Lucas, né? Tinha que ser sangue bom, pô. Não, e a gente tava falando das camisas aqui, né? Das fotos que ele tem só com camisas sensacionais, verdadeiros mantos. Essa, por exemplo, que ele tava é uma histórica da Águia. Da Texat, lendária Texat. Ele tava com uma no estádio de Portugal ali, tava com uma bonitona também, da Diadora ali. Lembrou de mais algum estádio? Lembrei, de Martins Pereira, principalmente. O que a gente tá falando, Brinco de Ouro da Princesa. Sim. O do seu querido namorado, Moisés Lucarelli. Aliás, falou que foi no Morumbi, né? Já viu alguma vitória lá quando você foi lá? É difícil ver vitória no Morumbi, né, Felipe?
Mas derrota também eu nunca vi, só empate. Ah, tá bom. Então tá tudo bem, senão que eu tô indo pouco. Eu já fui no estádio do Ituano também, São Paulo empatou com o Ituano, já fui lá também. Feitas as contas. Vambora? Vambora, agora é a hora da Carol, né? Exatamente. A gente se despede amanhã, meio-dia. Estamos de volta falando de esporte. Agora, Caroline Rossazzi comando Band Cidade, primeira edição.